primeiro lugar, eu queria agradecer, né, por ter aceitado o meu convite, né, é importante, assim, a gente está trazendo vários perfis diferentes para conversar aqui com a gente, e um grande participante, né, um grande convidado aqui da gente tem sido a galera da SAP, que são pessoas detentoras de um conhecimento das soluções e que têm agregado, trazendo insights, experiências, dicas relevantes para a comunidade SAP. Então, muito bom contar com a tua participação aqui hoje, tá? E para começar, assim, né, eu queria que você, e quebrar o gelo, para você se apresentar, falar um pouquinho da sua experiência, né, na SAP, o que você já fez, o que você, como você iniciou, porque acho que isso inspira bastante a galera, tem bastante desenvolvedor que veio para cá depois da live do Fábio Pagotti, que é um desenvolvedor bem conhecido no mercado, e tenho certeza que você vai ter bastante gente interessada em saber dessa sua história. Ok, então meu nome é Rodolfo Celante, né? Eu já tenho 10 anos de SAP, comecei um tempinho. Eu sou do Espírito Santo, eu comecei em algumas consultorias de lá, trabalhei em 2, 3 consultorias lá e acabei vindo para a SAP inicialmente como um projeto, né? Como terceiro, em 2015, ali no SAP Labs, né? Latin America, em 2015. E em Aham. 2017, de fato, eu fui efetivado como funcionário da SAP, tá? Então, desde então, eu sou um membro da SAP e, com isso, a gente tenta trabalhar aí nas ferramentas e nos desafios que a SAP propõe para, de fato, ajudar nossos clientes, né? Antes de qualquer coisa, Karen, eu queria agradecer você pelo convite, né? E agradecer, assim, por essa oportunidade de estar aqui num mês que teve tantas pessoas legais, né? Teve o Alexandre, que é uma pessoa que trabalha diretamente comigo, né? Ele é do meu time, pessoa incrível aí, o Alexandre Moura, e mantém as soluções do TDF em pé, né? Ajuda. Teve a Cláudia também, da SAP, que falou muito bem sobre o produto do Cloud NFE. Com ela, particularmente, eu não tenho um contato direto, né, por trabalhar em áreas diferentes, mas eu conheço outros colegas que mantêm esse produto e é bem legal. E o Fábio Pagotti, eu não conheço pessoalmente, mas eu vejo assim toda a ajuda que ele traz para a comunidade na parte ali dos treinamentos, né? E o Renan Corrêa também, que foi uma pessoa que eu já joguei até futebol com ele, né? Já foi da SAP, cara muito legal e uma Que pessoa legal. incrível também. Então, eu queria agradecer por essa oportunidade. Não, eu que agradeço aí a participação e você aceitar esse desafio. Eu achei que você era gaúcho, porque quando a gente conversou, a gente se conheceu pessoalmente, foi no Rio de Janeiro, né, no SAP Sidetrack, e eu achei bem bacana, assim, porque a visão que a gente tem de um desenvolvedor é que ele é uma pessoa extremamente introspectiva, né, aquele cara que fica atrás do computador e só desenvolve. E, na verdade, a sua jornada, e pelo que eu te conheço também, pelo que eu te conheci, apresentando tudo, você é uma pessoa extremamente comunicativa, gera muito conteúdo para a comunidade, né? Especialmente lá na parte fiscal, tem vários blogs em relação ao SPED Reinf, e é bacana, né? Porque às vezes muda, né, também o que a gente vê, né? A gente sempre tem um estereótipo da pessoa e assim, a gente está vendo aqui que é totalmente diferente. Eu queria que você comentasse um pouquinho assim o que foi os diferenciais, né, que te trouxeram sucesso dentro da carreira de desenvolvedor e como surgiu essa oportunidade quando você começou a trabalhar com a solução fiscal do TDF. O que você fez antes até em soluções SAP? Seria bacana também Então, saber. ah, resumindo bastante, né? Porque senão era assunto para contar mais em mais uma hora. Mas eu tive outras experiências até fora do mercado SAP, em outras áreas, que me ajudaram, vamos dizer, nessa parte de ser um pouco mais comunicativo, né? Então, esse estereótipo, ele é válido, assim, geralmente quem começa já como desenvolvedor realmente vai acabar sendo um pouco mais focado ali na programação e tal. Eu vim de outras áreas e com o passar do tempo eu fui gostando dessa área e então eu trouxe algumas coisas que eu aprendi de outras áreas para cá, né? Na solução trabalhando com TDF, né, desde 2015. Então, o meu time, né, hoje ele conta com 9 pessoas, né. A gente utiliza ali o formato do Scrum, né, como metodologia. Então, a gente tem o formato de um PO, um Scrum Master, que hoje eu também sou Scrum Master, e uma User Assistance, que é a pessoa
que toma conta ali da documentação, né? Ajuda muito ali no self-help, né? Help Portal, Uhum. e os devs, né? Então, quando eu cheguei aqui, eu caí inicialmente, assim, trabalhando com SIAP, tá? Então, era uma solução que começou bem pequenininha se eu não estou enganado, 2012, 2013, né? Uma solução Uhum. simples, mas que foi ganhando grandes funcionalidades e, com isso, hoje ela é uma solução bem estável, né? A gente tem controles internos ali que, já fazendo um link com o número de incidentes, assim, é bem baixo, ela chegou num nível de maturidade e ela ajuda muito os nossos clientes, né? Em paralelo a isso, a gente também trabalha hoje com o TDF nas obrigações de E-Social, de REINF, né, de E-Financeira. E atualmente, o que é mais novo no nosso time é, de fato, o desenvolvimento do ACR com a solução do REINF também, que foi até algo que eu contei, se não foi no Rio de Janeiro, lá contigo, foi no SAP Inside Track de Curitiba. Acho que tu não estava nesse. Não, você comentou também no Rio de Janeiro, que é Foi, né? recente a saída da solução, e você Sim. comentou um Lá pouquinho. eu trouxe um pouco das questões da qualidade, né, do software, né? Hoje importante dizer assim, que no nosso time, na SAP como um todo, às vezes o nosso desenvolvimento ele é mais lento comparando, vamos dizer, com uma startup, né? Mas hoje a gente Uhum. preza totalmente pela qualidade. Então, qualquer desenvolvimento, ele se inicia por um documento chamado SDD, que é o Software Development Design, o Document Design, e a partir Uhum. disso é feito toda uma análise, levantamento de informações, né? Tudo que precisa ter na solução. Com isso, ela vai ganhando aprovações e corpo, né? E análises, provas de conceito, se for preciso, né? E depois disso, de fato, a gente começa os desenvolvimentos. E como a gente trabalha com esse formato do Scrum, então, diferente de outras metodologias, por exemplo, Cascada, que era usada muito, Cascada, utilizado muito tempos atrás, né? Então, com isso, a gente garante entregas menores, porém mais rápidas. Então, tipo, vamos dizer assim, no CAP, precisa entregar determinada funcionalidade. Eu consigo, em 2 semanas ou um mês, dependendo de quanto a gente planejar, já entregar, testar com os nossos stakeholders internos e até externos, se for preciso. Então, hoje o nosso ciclo de desenvolvimento é SDD, análises, né, provas de conceito, desenvolvimentos, testes unitários para garantir que aquilo que o programador está desenvolvendo, ele garanta que aquela funcionalidade está correta. A gente também faz review de código, ou seja, se eu, Rodolfo, faço um desenvolvimento e nunca aquele código meu vai cair na produtivo direto. Sempre vai ter uma pessoa que vai revisar antes e depois vai garantir com, vamos dizer assim, 4 olhos que aquela solução está ok. Depois disso, a gente faz testes integrados internamente, existe processos da SAP que garantem isso, então a gente faz uma bateria de testes sobre aquilo, e também é mais um passo que garante o valor do produto, né, a qualidade do produto. Olha quanta é um ciclo bem longo, né? Bem extenso assim. E eu imagino que é um desafio também entender essa complexidade fiscal toda que existe aqui no Brasil, né? Mas pegando o gancho que você falou, que vocês trabalham hoje com soluções do TDF, soluções do ACR, como vocês se organizam internamente, né? Porque são duas soluções com tecnologias diferentes, certo? É, É a mesma equipe que atende? São equipes diferentes? esse é Como um, você se organiza? esse é um ótimo ponto, né? A gente tem TDF, ACR, e várias frentes, vamos dizer assim, né? Se a gente está falando, por exemplo, de SIAP, de social, de financeira, de SPED FD, de PCO, né? Outras áreas. Então, hoje a gente, vamos dizer assim, tem quatro áreas, subdivisões, né, dentro da SAP, né? Duas delas que trabalham, vamos dizer, com ACR e soluções para outros países, por exemplo, Colômbia e Argentina, né? Então não vem ao caso muito entrar nesse foco, mas falando de Brasil, né, a gente tem 2 times. Então um time fica com o TDF e a CR com essa parte de relatórios do SPED, do PCO, entre outros, né? E o meu time fica com o TDF e a CR também, mas mais voltado
o CIAP, para o E-Financeira, para o E-Social, para o REINF, tanto no TDF quanto no ACR. Entendi, bacana. E, E eu acho que uma das obrigações que teve muitas mudanças é a obrigação do E, né? E financeiro, o E social. E social não tem uma CR, na verdade, né? uhum. Seria só o REINF, se não me engano, é isso? Desculpa, Das obrigações desculpa, XML. enfim. Das obrigações que tem XML, Uhum. hoje dentro do ACR, o que está no escopo é só o REINF, O certo? Não REINF, tem E só o financeira REINF, nem E social. só o REINF, exato. Tá? E tem bastante mudança, acho que dentro das obrigações, pelo que eu estava vendo, a que mais teve mudanças é o REINF, em Sim, termos de mensageria, sim. principalmente. Sim, teve um novo layout, né, que está para ser lançado, né? Em breve, a SAP sempre tem que seguir o que o governo envia, né? A gente nunca pode antecipar, porque pode acontecer de a gente querer antecipar e por algum motivo o Uhum. governo dá um rollback nessa informação. Então a SAP sempre segue assim que o layout é publicado, né? E todas essas soluções, Certo. tanto o TDF mensageria ali, né, Message Framework, quanto o ACR trabalham com esse esquema de XML, né? Que é o formato que os governos aceitam para esse tipo de evento. Certo. E para desenvolvedores, assim, tecnicamente, o que, que muda trabalhando com a solução do TTF e trabalhando com a solução do ACR? Uhum. Deixa eu contar uma historinha também, né? O TDF, Claro. né, diferente do ACR, ele é um produto totalmente brasileiro, né, criado aqui em São Leopoldo, né? Então, para o desenvolvedor, ele tem uma liberdade completa, porque a gente trabalha desde do desenvolvimento ABAP, né, e também com Uhum. HANA Calculations Views. Então, tudo que o TDF comporta, né, tem os artefatos todos, a gente consegue diretamente alterar e ampliar, modificar se for preciso. Essa é a grande diferença para o ACR. O ACR ele é um produto global da SAP, então ele tem uma parceria com a gente aqui do Brasil. Então, a parte ali do Fiori, né, front-end, inclusive as funcionalidades do ACR standard, vamos dizer assim, fica com o time da Índia, tá? E aqui no Brasil, Certo. por exemplo, a gente adapta, no caso a solução do Reinf, para embarcar ela no ACR, ou seja, do lado do desenvolvedor a gente fez os reports definitions, que são alguns tipos de artefatos, tem algumas adaptações que a gente fez nas HANA's Views também, por conta da estrutura ali do ACR, mas então o nosso nível de interação ele é menor, vamos dizer assim, diretamente. O que acontece Certo. é que, de acordo com as nossas demandas que a gente vê, a gente pode solicitar algum ponto a mais, vamos dizer assim, um evento que o ACR, por exemplo, não tem, que a gente ache necessário ter. Então, a nossa interação é um pouco menor, no sentido assim, a gente não mexe lá no core do ACR, mas a gente consegue embarcar a solução de acordo com o que o ACR propõe. Esse é um ponto até legal falar também, Karen, quando o REINF foi levado para o ACR no ano passado, né? A gente teve uma interação muito legal com os nossos colegas da Índia, né? Então, foi explicado todo o cenário do REINF, né? Toda essa complexidade, que é uma obrigação fiscal do Brasil, né? E para isso dar certo, né? O Alexandre, novamente, foi um cara crucial nessa conversa, né? E uma coisa que a gente teve que fazer bastante foi, por exemplo, levantar um pouco mais cedo, né? Não foi um sacrifício, porque aqui na SAP a gente começa às 9, né? O horário normal. Mas a gente tinha que começar exatamente às 9, porque era o finalzinho do dia lá na Índia. Então era essa janela ali de 9, 9 e meia, 9 até as 10, que era o tempo que a gente conseguia tirar algumas dúvidas e levar essa solução para frente. Olha, que interessante, né? Então a solução tem. E aí eu acho que um grande desafio também é que hoje, quando a gente abre chamado para produtos que são atendidos no Brasil, a gente consegue abrir em português, né? Então, facilita o entendimento, a interação do público. E acredito, eu não sei se a CR segue a mesma premissa, ou se eles são chamados tem que abrir em inglês, porque ele pode ser atendido no Brasil ou na Índia. Sabe dizer? Na verdade, todo produto ele tem um componente, né?
Então, por exemplo, quando tu cria um incidente para o TDF, você usa um determinado componente, o ACR também segue essa mesma premissa, né? Como ele tem uma especificidade do Brasil, não é um problema, porém, pode acontecer dependendo do horário que foi criado e da, vamos dizer assim, da criticidade, né? Se é uma very high, por exemplo. Se você cria em português e essa very high por algum motivo não é um horário que a gente está atendendo, pode ser que um colega de outro país atenda, né? Então, por padrão, é melhor criar em inglês, né? Esse é até um gancho, né? A gente estava conversando um pouco, por exemplo, sobre como criar um incidente de uma forma legal, né, Karen? Eu estava com medo de trazer esse assunto aqui, sabe por quê? Que eu acho que é legal deixar claro, é que o pessoal confunde muito o papel do desenvolvedor e do operador que atende o chamado. Até eu tinha colocado algumas questões de chamado para a gente atender, porque no final das contas, se precisa desenvolver alguma coisa para a solução, vai chegar até vocês. Sim. Mas só para deixar claro assim, os papéis, poder deixar bem claro, para o pessoal não confundir quem é quem Sim. nesse processo. Complementando até as perguntas que eu já estava falando, né? Esse é um dos nossos papéis aqui como desenvolvedor, né? Então, hoje a gente tem um sistema ali que fica, vamos dizer assim, escutando a fila de componentes, né? Então, de tempos em tempos ali tem um refresh e se, por exemplo, chega uma mensagem de um cliente, existe uma organização interna para atender. Porém, o fluxo, inicialmente, ele vai cair na área de Product Support da SAP. Então, o que acontece também para garantir que, às vezes, não tenha uma longa espera de um para o outro, né? Devido a, enfim, número de incidentes, quantidade, criticidade, existe um contato direto com essa área. Então, eu e outros colegas também conversamos com a área de Product Support e dependendo, eles trazem uma quantidade de incidentes para, tipo assim, Rodolfo, estou preocupado com isso, com outros colegas também, né? Então, a gente consegue analisar e ver, por exemplo, teve um layout que está gerando uma dúvida, está gerando muito incidente. Então, a gente consegue já antecipar algumas coisas e se travou para mim. Mas, de fato, é uma coisa que a gente faz ativamente, né? Tanto que é uma das nossas obrigações na SAP atender um incidente quando ele já está na nossa fila, ou seja, ele realmente é algo que a gente precisa desenvolver, né? Então, a gente faz uma análise interna, faz esses mesmos processos, né, de desenvolvimento, teste unitário quando tem, né, da solução, se não tem, a gente cria, né? E com isso a gente faz toda a parte de qualidade, por exemplo, o CIAP, ele é um complexo assim de funcionalidades muito fechadinhas, então às vezes tu mexe uma coisinha e a gente tem que garantir todos os outros cenários para garantir que uma solução não quebrou outras, né? Então a gente faz toda essa conexão e inclusive a SAP Note, né? Então geralmente se alguém tiver um incidente que eu estiver tratando, eu começo o processo e eu fecho o processo falando assim, por favor, aplique a SAP Note para resolver o seu problema, que eu acho que é uma boa notícia quando chega, né? Eu imagino. Nem sempre, mas quando a gente trabalha com TDF, uma coisa que a gente tem que estar ciente, né, com as obrigações fiscais de modo geral, é que ela requer atualizações, né, no RP, seja esse SPIL, seja esse Cordão. Então, tem que estar atento a isso. Uhum. Mas a gente estava conversando, né, e eu tive uma boa experiência utilizando os recursos que são novos, mas não tão novos assim, do SAP Support, que é você agendar um horário com a pessoa que está interagindo no chamado. Uhum. E isso facilita bastante a questão, porque às vezes a gente escreve, para nós está claro, e talvez o outro lado tenha entendido diferente, ou não tenha entendido exatamente o que a gente precisa, porque ou não foram colocados todos os elementos, ou a forma que foi escrito, né, ela requer dupla interpretação. E é bacana porque você fala direto com o operador, você vai falar em português, né? Porque a gente está falando de um produto que foi criado no Brasil, que é o caso do PDF, e esclarecer, ter certeza que tudo aquilo que foi dito, que os acessos, por exemplo, eu já vi conexão, que é uma coisa que eu vejo muito desafio em projeto, é problema de conexão. Uhum. É interessante como o PDF tem esses problemas. Uhum. E a gente consegue testar a conexão, consegue testar acesso, tem todas as informações, tem, e a pessoa consegue fluir melhor naquele atendimento. Uhum. Sem contar que isso cria uma certa interação, né? Se você abrir o chamado de novo, provavelmente você vai lembrar da pessoa e a pessoa
provavelmente vai lembrar de você. Acho que isso é importante, acaba criando uma Sim. sinergia bacana. Eu não sei quantas pessoas estão utilizando esse recurso, se você puder comentar um pouquinho com a gente, por favor. É igual eu tinha conversado um pouco antes contigo, né? De algumas coisas, né? Para tópicos da live, né? Isso pra gente é transparente, né? Então a gente não consegue ver que, tipo assim, você quer falar comigo, mas a gente consegue ver que existe uma requisição para ser um atendimento mais exclusivo, né? Isso também varia um pouco ali do contrato e tal, né? Mas existe essa possibilidade. Mas tu trouxe ali um ponto bem interessante, né? Para, vamos dizer assim, de boas práticas para um incidente, para ele tentar ser, para evitar um pouco dos bate e voltas, né, que é onde às vezes cansa mais, porque tipo, o cliente manda, às vezes demora um dia, dois para voltar, ou a gente manda e demora um dia, dois para voltar para a gente, que é o que eu acho que acaba cansando bastante, né? Então, para ele tentar seguir um pouco mais liso, assim, né, um fluxo realmente que o cliente crie um problema, a gente entenda e devolva já com uma solução, né, seja ela por SAP Note ou por uma explicação, o que a gente recomenda sempre, Karen, é tipo assim, né? A gente, um ponto você já disse que é testar uma conexão, né? Ver se de fato ela está aberta, né? E o principal para a gente, como desenvolvedor, é, se possível, né? Que o cliente disponibilize o cenário parecido que ele teve na produção em qualidade, né? Que ele possa ser reproduzível, né? Porque com isso a gente, dependendo, falando do meu lado como dev, né, a gente conhece a solução, a gente coloca um ponto de parada, faz um debug, consegue ter uma solução mais rápido, né? Quando essa informação não chega redonda, assim, né, não chega muito clara, é onde começa esses bate e voltas, né? Então essa é uma ótima dica. Se puder, não tenha medo de falar assim, isso aqui é muito óbvio. Não tem problema. Pode contar toda a história desde o início, por exemplo. Eu tenho um cenário tal, entra A e eu espero B e está saindo C. Quanto melhor explicado, melhor vai ser o atendimento, mais rápido vai ser e menos esse bate-volta vai ocorrer. Perfeito. Porque se não tem cenário no ambiente de teste, fica difícil, né? Você vai basear em quê? Né? E até poder testar, enfim. Sim. Vem uma pergunta aqui, que é do colega, acho que é Gama. Ao criar um desenvolvimento para complementar, eu sabia que vinha uma pergunta em relação a isso de alguém, Ao criar um desenvolvimento para complementar a Shadows Table, existe alguma diferença técnica entre o TDF e o ACR? Existe, tá? Hoje no TDF a gente já sabe como funciona. Da parte do ACR, cara, eu não posso trazer maiores detalhes, né? Mas tem novidade por aí. E outro ponto que faz parte da gente ali, né, como desenvolvedor, proativamente, são os blogs, né? Então, hoje a gente já tem bastante conteúdo como TDF e ACR. Então, assim, o que eu posso adiantar para o pessoal que está assistindo é que tem novidade, mas que a gente, como não é uma solução ainda, não é algo que está lançado e publicado, a SAP pede para não comunicar antes ainda. Mas então que o pessoal ali siga a hashtag ali do TDF, do ACR, que em breve vai ter essa novidade e vai estar chegando aí para vocês. Aliás, a gente já conversou, né? O Alexandre Moura foi o primeiro convidado a participar aqui das lives, e a gente comentou em seguida que ele já desencadeou vários blogs na tag lá do ACR. Uhum. Na verdade, a tag está Advanced Report Compliance, né? Não está ACR, tá? Para facilitar, tá com esse nome. É o número oficial. E o que eu achei bacana é que esses esses blogs têm vídeos dentro. Sim. Então, ele está extremamente claro, bem explicado, traz toda uma série, principalmente das obrigações, uma das obrigações que mais mudou, que é o REINF, né? Tem blog seu, tem blog de outros colegas, e vocês estão de parabéns, assim, tá bem explicado, assim, acho que tá alto nível o material. Acho que falta só daqui a pouco, como a comunidade do antigo SN mudou, né, e trouxe essa community baseada em tags, acho que o pessoal ainda não está tão familiarizado com a solução. O TDF fica mais fácil porque você vai naquele canal do Help do TDF, que é a página principal, e lá tem o caminho para os blogs, né? Então você chega lá, você já está no blog onde tem as tags do TDF. Isso é bem interessante, né, Karen? Porque existe todo esse movimento, vamos dizer assim, de aproximação da SAP com os nossos clientes, né? Então, todo blog hoje que sai, ele sai nas duas línguas, né? Então, ajuda também no entendimento, né?
inicialmente, como são soluções voltadas aqui para o Brasil, então, no início do blog você vai ver em português, mas também tem para inglês, enfim, tem empresas fora do país que utilizam, tem plantas aqui no Brasil, né? Então, é importante ter também. Então, assim como o TDF começou anos atrás e tem lá por onde começar, né? No ACR também tem todo esse caminho, né? Esse Happy Path, e é bem interessante para quem tem interesse de colocar o ACR ou que vai começar a trabalhar com ACR, dá uma olhada naquilo ali, né? Dá para seguir toda uma sequência e ver como tá estruturada a nossa solução hoje na CR também. Bacana. Não, tá bem legal mesmo. Aí teve um colega aqui que perguntou, confirmou que no escopo do ACR não tem o E-Social, Exato. tá? Uhum. Só reforçando aqui, tá bom? Então, o TDF, a diferença, né, em termos de escopo, de forma geral falando, entre o TDF e o ACR, que o TDF nós temos o E-Social, o E-Financeira, e o REINF, né, em termos das obrigações em XML, e no ACR nós vamos ter só o REINF, tá? E as demais obrigações que são em TXT, tá bom? Pode mandando as dúvidas aqui que a gente vai, né, dentro do possível, respondendo. Mas eu estou vendo também que, eu estava vendo no help do ACR, nós temos algumas tecnologias novas também vindo, né? Nós temos o SAP Cloud Platform, que é uma solução importante dentro do ACR. O Fiore, né? A gente hoje fala muito até eu também, o TDF tem muita gente que não sabe, Rodolfo? E o TDF a gente também consegue priorizar as transações e colocar no Fiore. A gente está fazendo isso no cliente, está bem bacana, porque a pretensão desse cliente é utilizar tudo no Fiore. No início a gente colocou o S4HANA e o TDF tudo no mesmo Fiore, depois a gente disse, não, melhor separar, que não deu muito certo. Sim. Mas é aprendizado, faz parte. É bem legal que você Tá falou do Fiore, porque a ideia, assim, né, quando você começa, principalmente a pessoa que já vem do antigo SAP, né, que é transacional, e vai para o Fiore, ele talvez vai ter uma certa resistência, o que é normal para qualquer coisa que você utiliza de uma forma e de repente tem que usar de outra, né? Por exemplo, sei lá, um Instagram era de um jeito, atualiza inicialmente, existe uma resistência, porque tipo, não tô achando o botão, ou não tô gostando, preferia antes. Isso é bem normal no desenvolvimento de software, né? No life cycle do produto, né? Mas a ideia do Fiore em si é trazer realmente uma experiência única, né? Então, por exemplo, principalmente juntando Fiore e ACR, a forma que tu vai fazer o report, seja do FD, seja do REINF, ela vai ser muito parecida, né? Então, a experiência do usuário em si é para ser muito mais fácil do que no modelo antigo, onde às vezes poderia ter um treinamento para cada transação, porque cada uma funcionava de um jeito, né? Uma navegação diferente, né? Então, a ideia do Fiori realmente é facilitar isso para o usuário. Então, pode haver esse primeiro momento, assim, não sei se eu gosto, mas pode ter certeza que vai ficar bem melhor depois. E outro ponto que tu disse, outro ponto que tu disse, essa é uma coisa que eu pretendi falar de diferença, por exemplo, do TDF, mensageria para o ACR, né? Essa questão de comunicação com o governo, né? Em maiores detalhes, né? O TDF mensageria hoje ele tem basicamente a parte ABAP e a parte do PI, né? Integradas ali, e isso o cliente tem que manter para fazer os envios. E uma diferença uma evolução que tem no ACR é o uso do SAP SR SLH, né, que é o SAP Localization Hub, que ele consegue já fazer essa conexão e envio direto para o governo. A única coisa que o cliente precisa hoje, de fato, é subir o certificado dele num app do Fiori lá que é disponibilizado, e feito isso ele consegue já fazer o envio, né? Eu até poderia trazer mais detalhes, né, Karen, mas a gente tu tem uma live para semana que vem já, que aí realmente vai trazer isso em detalhes, né? Então, nosso colega aí, Juliano Bellini, vai trazer bem mais informações dessas diferenças, né? Já convidando para todo mundo aí, né? Para a próxima semana. É verdade, é verdade. Já fala da diferença assim, do ACR e do TDF. Mas a gente comentou também um pouquinho na live da Claudinha também esse modelo comercial, né? Já que a gente falou de serviço de mensageria, que é um modelo com assinatura, né? E isso é bem interessante, porque até então a gente estava acostumado com o conceito de licença.
e torna mais claro para o cliente que ele está pagando aquilo que ele está consumindo. Então, é uma tendência, né? E até uma coisa que o Pagote também trouxe aqui, que seria interessante para os funcionais, e não porque também desenvolvedores, estudar um pouquinho de SaaS, Sim. né? É uma tendência da SAP e também de APIs que a SAP está disponibilizando para integrar Uma novas tendência soluções, global como até, você né, falou cara? também. É uma tendência até Oi? global, né? Se você vê, por exemplo, um AWS, qualquer coisa que você precisa fazer requisições, né, nesse modelo SaaS, tu não paga um valor fixo por mês, e sim paga, por exemplo, o uso, né, de fato. Então, acaba sendo mais rentável para o cliente também, né? Sim, isso é verdade. O que você assim recomenda, né? Então, para quem é desenvolvedor aqui, também está que é um diferencial na carreira, o que deveria estar estudando, verificando, porque o pessoal hoje tem muitas pessoas que reclamam, sabe? Que tem uma larga experiência em ABAP. Uhum. Mas aí eles vão trabalhar com uma solução como, por exemplo, o TDF, que é uma solução que há muito tempo já trabalha com Calculation Views, né? Hoje o S4 a gente tem a CDS View, mas o TDF tem há muito mais tempo. Uhum. E o pessoal tem bastante dificuldade, sabe? Rodolfo, eu fico até um pouco assim preocupada, porque olhando, e quando eu faço uma especificação, me parece um pouco mais simples a gente trabalhar com o conceito de Calculation View do que trabalhar com a forma que a gente trabalhava lá no ABAP, tendo várias... Imagina, quando a gente tinha ECD lá no ECC, a gente tinha o BAD para cada registro, sendo que às vezes eles se conversam, vêm da mesma origem, e o TDF já trabalha com esse conceito. Então, que dicas tu pode dar para essas pessoas que reclamam, que tem muitas vagas querendo experiência, e eles têm esse interesse, mas essa barreira, essa dificuldade? Essa é uma ótima pergunta e a gente que tem mais tempo de casa, vamos dizer assim, né, cara? A gente veio de uma SAP um pouco diferente, onde era mais difícil achar um pouco desses recursos, né, ou dessas opções, né? Então eu estava até dando uma repassada ali, coisas que eu já conhecia e dando uma olhada em coisas novas para até trazer para hoje, né? Então eu separei, vamos dizer assim, em duas categorias, né? Três categorias, né? Uhum, Uma delas são que a pessoa que está começando hoje quer começar a ver, às vezes ela nem sabe ainda o que ela quer ainda, né? Então ela, vamos dizer assim, chega com o leque bem aberto, e hoje a SAP fornece algumas coisas frees, né? Por exemplo, o OpenSAP, tá? Que é onde tem uhum. treinamentos. Então eu até tinha anotado ali, mas eu acho que eu lembro de cabeça aqui. O que é interessante, assim, inicialmente fazer? Por exemplo, tem um treinamento chamado Writing Testable Code. O que esse treinamento vai trazer? Vai trazer todo esse conceito de teste unitário e também de orientação a objeto, né? Se a pessoa começou com uma BAP e ela é aquele ABAPzão clássico, né? Que trabalha muito ainda com perform e só aquele report que a gente chama aquele que tem todo o código numa tela só, né? Então, trabalhando com TDF e soluções mais novas do SAP, essa arquitetura já mudou bastante. Então, tudo é orientado a objeto. Esse treinamento inicialmente dá esse conceito bem legal, tanto o teste unitário quanto o teste unitário e que eu estava falando da orientação a Eu objeto. ia pedir Desculpa. ah, tá. Tá. Então, Eu ia te pedir para te repetir o nome do curso, como é que é? Write Testable Code. Ah, Isso tem no OpenSAP. É interessante esse tipo de plataforma porque a pessoa faz no tempo que ela pode, né, cara? Então, hoje em dia, com pandemia e tudo, né? Tudo é live, é digital, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, a pessoa às vezes dedica, assim como ela dedica uma hora para um treino físico, para um estudo de idioma, para alguma outra coisa, para relaxar, dedica aquele tempo que ela pode e ela pode ir pausando sem problema e vai seguindo isso daí. Outros treinamentos que tem lá, agora o nome, eu estou fora da sala que eu tinha planejado, mas tem treinamento de Fiori, tem treinamento de, de RESTful ABAP Programming, que é uma coisa bem nova que tem, que envolve ali já CDS Views também. Então ele consegue ver toda essa parte mais nova da SAP, que é CDS Views e programação REST, né, que é essa orientação a APIs, né? E outro site também bem interessante, Karen, é o SAP Developers. Lá você tem bastante trilhas
que você pode fazer, são vários tutoriais pequenos, por exemplo, como fazer minha primeira aplicação do Fiori usando o Fiori Elements, por exemplo. O que é legal Uau. e o porquê que eu separei nesse primeiro grupo, né? Com isso, as pessoas podem, vamos dizer assim, atirar para mais lados e ver aquilo que ela gosta mais ou sente mais necessidade para o momento. Então, ela não precisa de Sim. cara investir uma grana, por exemplo, numa certificação, sendo que ela nem sabe se é realmente aquilo que ela gosta ou se é aquilo que ela vai trabalhar. Então, esse primeiro grupo ajuda a pessoa a ver um pouco o que a SAP tem e, às vezes, ou estudar algo que ela precisa melhorar, que, sei lá, está num projeto, né, e está usando só a BAP clássico e orientação objeto, e aí, estão querendo fazer apps de Fiori. O que é melhor? Eu fazer um app usando o SAP Wi-Fi, que seja criado zero, ou, dependendo do app, eu posso usar o SAP Fiori Elements. Todas essas informações tem lá, então ele consegue ter um pouco de insumo até para discutir na equipe dele, né? E ver assim, isso aqui tem essa vantagem, tem essa desvantagem. São bem legais esses treinamentos. Nossa, gostei. E está disponível aí para ser feito, né, de Sim. acordo com Na a sua SAP, agenda, né? Então, só a priorizar. na SAP Vamos lá. tem Tem aquele muitos. nome em inglês chamado self-paced, né? Que é você faz no seu tempo, né? É, verdade. E são bem importantes, não só para desenvolvedores, mas até para funcionários. De repente, houve uma palavra, porque a SAP está sempre vendo tecnologia, soluções, produtos novos. Sim, E é difícil a gente acompanhar um desafio. Eu uso muito o OpenSAP para, o que é por exemplo, quando surgiu o SAP Leonardo, o que é isso? Né? exatamente. Então, é uma oportunidade de você entender o que são essas Agora, tecnologias e Agora, conversando contigo, me veio outros que eu tinha notado, por exemplo, tem lá citações de RPA, tem o Fiori 3.0, que é uma interface ainda mais atualizada que o Fiori, é toda uma evolução que ele tá sendo feito. Então, esse treinamento, por exemplo, do Fiori 3.0, ele é totalmente não técnico, assim, dá para a pessoa fazer e conhecer como funcional também, vai ter isso, vai ter esse tipo de interação, sabe? Então, esse seria o primeiro grupo, né? Aí, o que que eu penso depois disso, tá, o Karen? No segundo momento, é a pessoa, ela de fato tem que investir um pouco na carreira também, né? Então, em algum momento, ela precisa fazer um treinamento profissional. E para isso, a gente tem, por exemplo, as certificações da SAP, né? Eu mesmo, hoje até compartilhei ali contigo, né? Que tá fazendo 4 anos que eu tirei minha primeira certificação, né? Naquela época que eu fiz, eu não tinha conhecimento ou não era tão forte esses treinamentos online, então era o meio que eu tinha, né? Mas é sempre importante uma certificação, assim como na SAP, como outras áreas, mas eu acredito que você nunca deva fazer essa é uma opinião minha, tá, cara? Você nunca chegue e faça uma certificação de cara, porque vai ser muito mais difícil a tua curva de entendimento e com isso, às vezes, não certo. vai ter todo um entendimento completo daquilo ali que você está fazendo, né? Um segundo grupo, então, Perfeito. seria essa certificação, né, e cursos profissionais da SAP, né, pagos, né, e outras coisas também que a gente vê bastante na internet, né, por exemplo, de TDF é a tua empresa, né, fornece bastante treinamento aí, merchanzinho, tá? Depois pode transferir ali, sem problema, brincadeira. E, Boa. e também, por exemplo, até o Fábio Pagotti ali, que é a Ovli, né, também tem bastante treinamento da Isso. área técnica, então esse seria o meu caminho, assim, ver as soluções free, conhece um pouco, né? Com isso, toma decisões e, eu quero melhorar nisso, e aí você procura ou soluções da SAP, certificações, ou esses treinamentos, né? O último grupo, né, que é bem importante, e não necessariamente o último, né, na ordem de cronologia, vamos dizer assim, é o próprio idioma inglês, né? Hoje a SAP, apesar de ter todo esse movimento aqui no Brasil com as soluções de documentação para trazer para a nossa língua, o idioma oficial da SAP é inglês, então é altamente Perfeito. recomendável o estudo do inglês. Muito bom, muito bom. Olha, bacana. E você vê, né? A gente tem hoje a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com duas soluções fiscais, né? Nós temos o TDF criado no Brasil, o ACR tem uma versão para o Brasil, mas também tem versões para outros países, né? Então, também é uma baita oportunidade aí. E o inglês já era fundamental, ele se torna cada vez mais relevante e eu vejo muitas vagas pedindo hoje um profissional
da área fiscal ou de qualquer área da SAP requerendo inglês fluente e o pessoal ainda está naquele se vira, né? E se vira não é fluente. Sim. Então, a gente está aí perdendo várias oportunidades né, e quem está preparado acaba tendo muito mais sucesso na sua carreira e, consequentemente, mais sucesso. Enfim. Com certeza. Então, já é sabido, né, mas sempre a gente bate na tecla novamente. Tem. Eu não sei se continua ainda, o que eu achei bacana, né, da SAP, uma das iniciativas que ela tinha ou tem, é que ela oferecia inglês nas quintas-feiras, todas as quintas-feiras, às 11 horas, gratuito, para quem quisesse participar. Ela endereçava um link do Teams, se não me engano, do Zoom, agora eu não lembro, e o pessoal poderia participar. Não sei se essa iniciativa ainda continua, mas eu acho que ela não continua, mas realmente por um tempo ela ocorreu. Tinha, né? Sim. Sim. Hoje tem bastante meios, né? Isso aí também é assunto para se quisesse fazer outra live, né, cara? Mas tem bastante coisa free também, né? Então você tem alguns apps que você consegue iniciar a sua jornada ali no inglês de uma forma grátis, né? E já te ajuda bastante, né? É só querer, né? Exatamente. Tem gente que conhece, aprende com música, tem gente que aprende com aplicativo, tem gente, enfim, uma infinidade de maneiras. Basta a gente priorizar e entender que isso é importante. Todos esses 3 pontos... Eu faço interesse. Sim. Todos esses 3 pontos são, de fato, investimentos que a pessoa tem que fazer, né? Se a pessoa quer sair do ponto A para o ponto B, não tem jeito, né, cara? Não tem uma fórmula mágica, assim. Não simplesmente cai no teu colo, né? Tu tem que correr um pouco atrás, passar um pouco de perrengue, tem que, às vezes, dormir algumas horas a menos estudando, ou, enfim, mas é o caminho normal, vamos dizer assim, para conseguir algo a mais na carreira. Bom, vamos lá. Maria Santana, ela tem uma dúvida em relação aos clientes que utilizam o módulo FISCD, tá? Tanto no ECC quanto no S4HANA. E ela observou que dentro do CTR do TDF não existem essas tabelas. A SAP tem previsão de considerar esses dados? Eu acho que não sei. Vamos lá. Na verdade, sim, igual eu te disse, eu não posso dar maiores detalhes, né? Às vezes, né? Sobre escopo e não sei o quê, porque, enfim, são decisões internas. Mas esse tipo de coisa, né? De questionamento, dependendo, né? Vou dar 2 ocasiões que ele pode ser feito, né? E receber vamos dizer assim, uma resposta mais formal da SP, mais correta, né? Uma delas é, por exemplo, se tiver algum blog post, não é nenhum problema fazer algum tipo de pergunta lá, a pessoa que lança e o pessoal que está assistindo aquilo ali pode responder. E outro também, se for algo como é que é o nome da colega ali? Maria Santana. Isso, então, por exemplo, ela pode abrir via Customer Influence, né? Acho que deveria ter isso, ter essa funcionalidade, por exemplo, ela pode abrir isso. E aí, o que é a moral do Customer Influence, né? É justamente deixar exposto para outros clientes, um formato como se fosse uma comunidade. Então, esses clientes podem votar e fazer com que aquilo ganhe uma maior relevância e a SCP pode priorizar isso de uma forma mais rápida também, se for o caso. Então tá aí, Maria. Tá com você agora a bola. Eu digo sempre assim, ó, abre lá o Customer e faz uma campanha de votação, né? Lembrando que não pode votar as mesmas pessoas da mesma empresa, tem que ser empresas diferentes para valer. Isso é bem legal de falar, porque justamente com esse tipo de interação que a gente permite para o cliente, cria ali uma requisição, né, uma solicitação, a SAP pode priorizar de uma forma que possa agradar mais o cliente ali, se aquilo ali for relevante, né, de fato. Perfeito, faz todo sentido. Ó, o Renan aqui, ó, também querendo participar. Hoje vocês estão desenvolvendo HANA usando o SAP WebDF. Acho que é assim que se fala, né? Tá. Se sim, pode dar uma opinião sobre ele em comparação ao finado. Não está afinado ainda, Renan, calma. HANA Studio e o Eclipse. Na verdade, hoje, para o TDF ali, a gente ainda trabalha com o HANA Studio, né? Está havendo um movimento de upgrade para outras soluções, né? Mas, por exemplo, para o ACR, Reinf, a gente já está no WebDE, né? Então, existe até uma nova plataforma que ela está começando também, agora o nome falhou, mas é alguma coisa Studio,
que ainda é uma evolução do WebDE, mas isso ainda também não tem um deadline, não sei quando vai ser usado, né? Mas, enfim, a gente trabalha com essas duas ferramentas, é aquele primeiro ponto que a gente disse ali, né, Karen, que o desenvolvedor ele tem que se virar com o que tem, né? Então, Sim. num primeiro momento, o RunStudio foi crucial, essencial, porém toda evolução de produto ele vem para melhorar a performance. Por exemplo, o TDF hoje ele é uma solução já estável, mas ele pode ser melhorado questão de performance, por exemplo, né? Então, por que não investir numa outra tecnologia que consiga agregar ali? Isso também tem bastante novidade sobre, tá? Isso eu acho que tem até blog post, se não tiver, vai ter breve no futuro, de performance. Só spoilers, Ah, pequenos spoilers. o pessoal fica tudo na expectativa agora de acompanhar. Isso, Mas é bom essas mudanças porque nos tira da zona de conforto, né? com certeza. Então, uma coisa que quem trabalha com softwares fiscais tem certeza que... E também trabalhando na SAP, imagino, né, que a todo momento as coisas vão mudando e vão trazendo elementos novos, né, dentro do seu trabalho. Com certeza. Então, nossa, eu achei sensacional essas dicas que você deu, tá? Que inicialmente eu pedi que fosse para um desenvolvedor, mas cabe muito bem também para um funcional, né? Sim. Que tem os dois públicos. E, nossa, sensacional. Tô pensando até fazer depois um post sobre isso, que o pessoal... Não sei se vocês anotam, eu anoto tudo das lives aqui, porque eu também aprendo muito com vocês, sabe? Eu sempre tiro bastante insights e aprendizado, e até eu vou ver alguma desses cursos que você recomendou aqui no OpenSAP, que eu não fiz, confesso, tá? Outra coisa que eu queria trazer até como elemento também adicional aqui, a nossa conversa, é que agora em dezembro vai ter um evento. Eu acho que essa questão de pandemia é uma situação chata, triste que a gente está vivendo, mas eu gosto muito de ver também as questões de oportunidade, né? E a gente tem diversos eventos da SAP se posicionou que todos os eventos esse ano aconteceriam online, e tem um evento bem bacana que é o SAP TechEd, né? Que é um evento muito caro, é um evento que acontece em Las Vegas e em Barcelona, e esse ano vai ser online. Também é um evento bem interessante, tanto para, assim, principalmente para desenvolvedores, mas se você é funcionário e puder participar, excelente, porque é onde tem todas as tops de linhas em relação ao, né, às tendências de desenvolvimento da SAP. Com certeza. Certo? É super importante e é uma baita oportunidade, né, Karen? Porque antes esses treinamentos, igual tu disse, tu tinha que viajar para lá, e isso envolve, além do valor da passagem, o valor da inscrição do evento, né? E hoje, por exemplo, o SAP Fórum foi de graça, né? Então você consegue entrar nesse tipo de evento e falar assim, ó, quero assistir essa sessão que me interessa, né? Então tu consegue, e depois muita coisa fica gravada, né? Tu consegue consumir no teu tempo também, né? Então você consegue ter toda uma atualização de algo que tu ache relevante. Tu pode assistir novamente. Uma coisa que você comentou do evento da ICEP que acontece aqui no Brasil, uma grande dificuldade que eu tinha, porque tu tem um monte de distração, né? Tu vai lá e vê pessoas, aí ficar conversando, aí Uhum. perde uma apresentação, Sim. ou às vezes tem duas apresentações no mesmo horário, você quer assistir as duas, e no remoto, no online, você consegue assistir os conteúdos on demand. Então, você também se organiza dentro do seu tempo e assiste depois, pode anotar, pode dar replay, pode ver 300 vezes. Então, essa é uma baita oportunidade aí e para a galera que tá nos assistindo. Uhum. Bom, vamos lá, gente. Mais perguntas aí que vocês têm. Depois vocês não vão me perguntar as coisas, porque quem sabe aqui, porque depois terminou a live com a Claudinha, o pessoal vai me encher de pergunta. Como é que fica o PI e PO? Eu disse, gente, não tem PI e PO, hello. A gente conversou sobre isso na live. Então, às vezes, até eu recomendo o pessoal reassistir, porque é tanta coisa que vai falando que, às vezes, alguns detalhes passam despercebidos, tá? É bem legal porque tu grava, né? Deixa ali disponível, né? Então, assim como tu disse dos treinamentos, né? Dos eventos, também isso daqui a pessoa pode consultar novamente depois, né, cara? Sim, sim, eu deixo sempre disponível aqui. E o legal é que tem mais de 300 visualizações cada vídeo aqui. O pessoal tem assistido bastante, tanto online ou depois, porque nem todo mundo tem Instagram, mas aqui uma página é pública, o pessoal lá do LinkedIn, quando anuncia, acaba conseguindo assistir também aqui. É só Legal. passar o link Legal. e aí ela consegue assistir também. Tá Legal. bom?
Ó, nosso tempo passou muito rápido. A gente já está aqui uma É hora de louco, live, é né? Do seu louco. tempo, com várias dicas bem bacanas mesmo. Queria agradecer a sua participação, tá bom? Conhecer um pouco do seu trabalho, um pouco de uma rotina de desenvolvedor, dos seus desafios e principalmente as dicas que você compartilhou aqui, que foram, nossa, sensacionais. Ah, eu que agradeço, assim, realmente foi uma hora muito rápida, né, cara? A gente nem vê. Quando você falou, Rápido, eu falei. eu fui até verificar aqui, falei, "Bom, mas já acabou, né?" Mas enfim, a gente está aí, a SAP, de novo, né, ela tem um compromisso ali de realmente estar mais perto dos clientes. Então, esses meios que eu disse ali é para ser usado mesmo, e com certeza, em algum espaço de tempo, a gente tem algum tipo de retorno para o cliente, trazendo uma maior proximidade e, acredito eu, uma maior satisfação também por ser algo mais relevante que o cliente esteja pedindo, né? Então, bem legal. Conto Com com certeza. toda a Eu acho que o participação de pessoal não vocês. pode reclamar de interações, de, né, de tanto nos blogs. Eu vejo que o pessoal, às vezes, a SAP escreve um blog, o pessoal sugere alguma coisa, já vi a SAP rever algumas coisas no que estava planejado no blog, em função do que a pessoa falou, e é bem instantâneo essa questão do feedback. A gente também tem feedbacks de ciclo do que vai, que se coloca lá no Customer Influencer também, né? A gente tem, é ouvido, a gente percebe isso. Uhum. A participação da SAP também em eventos, a gente viu muitos clientes e parceiros, né? A SAP até não tanto, porque acho que tinha tanto parceiro, tanto cliente, que às vezes a SAP gosta de, né, de deixar à frente essas pessoas falando do TDF. A gente não via isso há um tempo Uhum. atrás, né? Isso mostra o quanto também a própria comunidade está, como é que se fala, dominando o tema, dominando o assunto, e isso é graças, claro, à experiência de implementação, mas também os materiais que vão sendo disponibilizados pela equipe, Com tá certeza. bom? Com Então, certeza. agradecer você, agradecer a equipe, tá bom? E as dicas e as respostas que você... E a interação também da galera aqui na nossa live, Com tá certeza. bom? Espero ter ajudado Obrigada. aí, pessoal. Obrigado, tá? Até mais. Boa noite. Obrigado, cara. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.